Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que já faz parte aqui do nosso canal, que é um atraído pela Palavra de Deus. Seja também muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez, você que está conhecendo, você que está se aproximando desse nosso projeto, desse nosso objetivo de propagar mais a Palavra de Deus, fazer com que mais pessoas conheçam essa palavra maravilhosa. Hoje, aproveitando que tá um solzinho, né, um sábado de sol, então, aproveitando um sábadozinho de sol, né, aí tem aqui um solzinho, dá pra ver mais ou menos um céuzinho azul, que a gente quase não vê por aqui, tudo sempre muito cinza, muito frio nesse inverno, mas hoje tem um solzinho, tem até um céuzinho azul aí pra gente no dia de hoje. Então nesse sábado, dia 26, a gente celebra o dia dos avós, né? Porque celebramos o dia de São Joaquim e Santana, que são os avós de Jesus. Como que eles são os avós de Jesus? Como que a gente sabe, na verdade? Como que a gente sabe que eles são os avós de Jesus? No Evangelho eles não são citados, né? Não há nenhuma citação falando de Joaquim e Santana nos Evangelhos. Nos Evangelhos da Sagrada Escritura, né? Porém, existem alguns textos apócrifos, e os textos apócrifos, eles não são considerados como divinamente inspirados, mas também não são contrários à doutrina de fé. Então podem ser estudados, lidos e às vezes dão algumas pistas para nós de algumas coisas para ajudar a entender o Evangelho. Eles não são considerados canônicos, né, divinamente inspirados, né, não foram colocados na Sagrada Escritura, não foram considerados para textos inspirados para a Sagrada Escritura pela divina tradição nos primeiros séculos da Igreja, mas, no entanto, porém, todavia, contudo, são textos que podem ser lidos. E existe uma referência do nome dos pais da Virgem Maria, Joaquim e Santana. Então, por isso, também celebramos hoje esses dois, como uma forma também de honrar aqueles que deram a nós a porta do céu, né? Aqueles que foram os geradores da porta do céu, aqueles que foram os que disseram sim à vida da Virgem que viria a ser a mãe do Salvador. É importante que às vezes a gente vê em algumas paróquias falando de Santana Mestra, porque era papel da mulher ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, porque a mulher ficava em casa, então em casa ela ensinava a palavra de Deus para os seus filhos. Tanto que tem uma imagem de Santana sentada, com o rolo da Escritura no seu colo e a Virgem Maria ao lado. Então a gente pode entender que Santana fez muito bem o seu papel de mãe, né? Porque a Virgem Maria era uma mulher temente e obediente a Deus e era uma mulher conhecedora da palavra, tendo em vista que quando nós olhamos o canto do Magnífica, que ela cantou, né? Que ela entoou em louvor a Deus, existem muitas referências da Sagrada Escritura. E como a palavra de Deus vai nos dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio, então nos mostra que o coração da Virgem era cheio da palavra de Deus. E onde ela aprendeu a palavra de Deus? Em casa com a sua mãe. Então aqui nós temos, ao celebrar esse Dia dos Avós, quero recordar você que é mãe, que é avó, o seu papel de educar na fé os seus filhos. A educação na fé não deve ser deixada para a igreja e para o catequista. O catequista na igreja vai aprofundar algumas realidades de fé. Mas a primeira catequese tem que acontecer em casa. A primeira catequese é na minha casa, onde a pessoa vai aprender, onde a criança vai aprender a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, onde vai aprender a fazer o sinal da cruz, onde vai aprender valores cristãos e religiosos. Isso precisa ser de casa. Aprender que existe Deus, que tem que pedir a Deus, que nós rezamos. Isso precisa ser em casa. Então você como mãe, você como avó, você como pai, você como avô, precisam exercer esse papel. Um papel de serem os primeiros catequistas dos seus filhos. Os primeiros a educar na fé, a ensinar, a promover, a ajudar. A levar para a igreja também, em nome de Jesus, né? Pelo amor de Deus. Ah, meu filho não quer ir para a igreja. Gente, eu fui educado pela minha mãe, que enquanto eu morava debaixo do teto dela, eu tinha que respeitar. Então era, passa na minha frente. Não tinha esse papo de, não quero ir, não quer ir, poxa. Quem manda em quem? Então, a gente precisa ensinar aos nossos filhos o caminho certo. Porque se você não ensina o caminho da igreja, ele vai aprender o caminho do pecado e do mal. Porque isso tem gente aberta para ensinar. Então ensine o que é certo para os seus filhos. Eduque os seus filhos na fé. Dê a ele o que ele precisa para chegar ao céu, para encontrar-se com a salvação. Partiu a liturgia de hoje.
Primeira leitura ainda no livro do Êxodo, então continuando aí no livro do Êxodo, vamos ver que o povo, depois de ver tudo aquilo, depois de ver toda a obra que Deus estava fazendo e de ver Deus falando com Moisés, eles vão dizer: Moisés, a gente está contigo. Um pouquinho de medo também. E esse era um pouco do objetivo do Senhor, né? Era de firmar a autoridade de Moisés e fazer o povo confiar nele, porque o povo ainda desconfiava um pouco de Moisés, né? Ainda vai dar algumas desconfiadazinhas, mas o povo desconfiava de Moisés. Então, depois disso, o povo vai dizer: Moisés, você de fato é um cara de Deus, porque você fala, Deus te responde. Então a gente está contigo, a gente acredita em você. Ou seja, Deus, ao falar, ao responder Moisés no episódio de ontem no monte, Deus estava, anteontem no caso, né? Quinta-feira, porque ontem foi Santiago. No episódio de anteontem com Moisés, Deus vai dar credibilidade ao ministério de Moisés. Então, a comunhão de Moisés com Deus vai dar credibilidade também ao ministério dele. Então a gente precisa ver, se eu quero que a minha pastoral, que o meu movimento, que a minha vida tenha credibilidade, eu preciso ser uma pessoa de comunhão com Deus. Falar e escutar Deus. Só dá para ter credibilidade na igreja, na vida com Deus, se eu tenho comunhão com Ele. Porque aí as pessoas vão perceber que tem uma diferença na minha vida. As pessoas vão perceber que tem uma diferença em mim. Agora, se eu sou igual a todo mundo, faço tudo de qualquer jeito, meu ministério não tem credibilidade. Então, quem reza, quem vive uma vida de intimidade com Deus, tem credibilidade, porque Deus vai honrar, Deus vai gerar, vai produzir essa credibilidade e as pessoas vão confiar no seu ministério e na sua vida. Nós vamos ver também que nesse caminho, né, nesse processo, Moisés vai fazer um altar para fazer um sacrifício, porque sempre tem que ter um altar e um sacrifício. A vida cristã, ela não funciona se não tem altar. Altar é lugar de oração, altar é lugar de consagração, mas altar também é lugar de sacrifício. Então toda a vida cristã precisa ter um altar, que é um lugar de oração, mas precisa também ter um sacrifício. Precisa ter também uma renúncia, uma negação, né? Se queres me seguir, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Então, a cruz é um altar. Então, ó, sacrifício na renúncia e o altar, que é a própria cruz, que a gente precisa carregar todos os dias. Vai falar também que Moisés fez um sacrifício de comunhão. Eu achei interessante essa palavra sendo usada hoje, porque trazer para nós sacrifício de comunhão é lembrar que os meus sacrifícios geram comunhão com Deus. Os meus sacrifícios geram proximidade, intimidade, gera proximidade com Deus. Então nós precisamos determinar a nossa vida por sacrifícios de comunhão. A minha vida precisa ser uma vida de comunhão com Deus. E aí também Moisés vai usar sangue de animais para fazer a aliança. E aí a gente pensa, se o sangue de animais fazia aliança, animais que não têm vontade, animais que não sabiam do que estavam passando, só eram oferecidos, imagina o sangue de Jesus, que sabia o que estava fazendo, entregou-se voluntariamente, ele se entregou. Então o sangue dele é muito mais puro, poderoso e perfeito para nos purificar de toda mancha. Então nós precisamos do sangue de Jesus, precisamos da Eucaristia para sermos purificados de toda mancha do pecado. Então você que está distante da Eucaristia, pelo amor de Deus, se confessa, volta. Você que de repente aí não casou porque está enrolando, está empurrando com a barriga, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quanta gente aí que queria estar casado, quanta gente que queria estar vivendo uma vida digna e não pode. E você que pode está dando mole. O sangue redentor de Jesus está disponível para você, para te purificar, te curar, para gerar comunhão com Deus e você está perdendo tempo. Se converte em nome de Jesus, por favor. E o evangelho de hoje vai falar para nós dessa parábola do joio e do trigo, né? É interessante, nessa parábola do joio e do trigo, que nós vamos ver que o proprietário semeou o trigo. A gente sempre quer coisas boas na nossa caminhada cristã. Só que o inimigo vai semear o mal. O inimigo foi lá e semeou o joio para atrapalhar. Então na nossa caminhada cristã sempre vão ter tentativas de atrapalhar. Só que a questão vai ser se eu vou deixar ou não me atrapalhar. Porque, por exemplo, a colheita podia estar condenada. Porque eles poderiam, quando começar a ver o joio e o trigo crescendo, cortar e perder tudo, o joio e o trigo. Mas nosso Senhor traz para nós uma sabedoria. Sempre vão haver inimigos, sempre vão haver contrariedades, sempre vão haver pessoas tentando atrapalhar. Mas eu preciso crescer
mesmo diante das atrapalhadas que os outros fazem, mesmo diante daquilo que me atrapalha, eu preciso continuar crescendo. Por isso ele diz que o joio e o trigo, deixa o joio e o trigo crescerem, porque depois que crescer, o joio não dá fruto, mas o trigo dá fruto. Então a gente vai conseguir ver o fruto e o não fruto, porque a tentação, a contrariedade, elas não dão frutos. Mas eu crescer em Deus, eu gero fruto. Então, quando o tempo passa, as coisas se diferenciam. E aí é possível cortar e separar. E aí não há perda. Agora, se eu me desespero no meio do processo e começo a querer resolver no meio do processo, não espero o tempo acontecer e eu acabo perdendo. Agora, se eu vou esperando o tempo acontecer, deixando as coisas se realizarem, deixando o tempo acontecer, não há perdas. E aí é possível separar, cortar e separar o trigo para o celeiro e o joio para queimar. Então, diante das dificuldades e das adversidades, vamos esperar a obra de Deus acontecer, vamos crescer diante da tribulação e no final Deus vai dar o desígnio, que o fruto que vai surgir disso vai ser guardado na eternidade e o que não é bom vai ser lançado fora para ser queimado. Cresça diante das contrariedades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.